Em uma terra árida e seca, sob o calor implacável do sol de Gileade, surgiu um homem destinado a se tornar um dos maiores profetas da história da humanidade, até os dias de hoje. Seu nome era Elias, o Tisbita, cuja fama não dependia de crônicas escritas. Seus feitos falavam mais alto que os de muitos reis. No século IX a.C., Elias brilhou como um farol de verdade, desafiando reis e reavivando a fé em um reino envolto nas trevas. Sua importância no plano divino era indiscutível. Conforme predito em Malaquias 4:5, eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa profecia ecoava no coração de todos que aguardavam o retorno desse mensageiro de Deus. O surgimento de Elias, envolto em mistério, reforçava sua figura enigmática. Embora a Bíblia o descreva como vindo de Gileade, pouco se sabe sobre sua família ou suas origens, aumentando ainda mais a curiosidade em torno dele. Se você se interessa por conteúdos como este, sobre os ensinamentos da Bíblia, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Elias não era apenas um homem de palavras, sua resistência física também era impressionante. Em 1 Reis 17:1, ele desafia o rei Acabe, anunciando uma grande seca por meio de sua palavra. Um de seus atos notáveis foi correr à frente do carro de Acabe desde o Monte Carmelo, demonstrando sua força física. Sua jornada foi repleta de intervenções divinas e atos poderosos. Após confrontar Acabe, Deus o conduziu ao ribeiro de Querite, onde corvos o alimentaram de forma milagrosa. Quando o ribeiro secou, Elias foi enviado a Sarepta, em Sidom, onde uma viúva o acolheu. Conforme Lucas 4:26 relata, Elias, em Sarepta, mostrou o poder de Deus ao garantir provisões milagrosas de alimento. Em Lucas 17:8-10, encontramos uma parábola que reflete a humildade do servo, espelhando a vida de Elias, que, mesmo sendo um grande profeta, manteve-se fiel e humilde diante de Deus. A trajetória de Elias nos conduz por um caminho repleto de fé e milagres, desde os vales de Gileade até os confins de Samaria e Galileia, oferecendo lições eternas de obediência e confiança no Senhor. Durante sua jornada, houve um encontro marcante. 10 leprosos, excluídos da sociedade, clamaram a Jesus por misericórdia. Jesus, ao vê-los, os instruiu a se apresentarem aos sacerdotes e, em um ato de fé, foram curados. Entre eles, apenas um samaritano retornou para agradecer e glorificar a Deus, evidenciando a abrangência da graça divina. Ao chegar a Sarepta, Elias encontrou uma viúva à beira da escassez. Seus últimos suprimentos de farinha e azeite estavam prestes a acabar. Elias, no entanto, trouxe uma mensagem de esperança. Pediu que ela preparasse um pão e prometeu que seus recursos durariam até o fim da seca, testando sua fé. Em um momento de grande desespero, o filho da viúva adoeceu gravemente, e a mulher questionou Elias, refletindo a angústia humana diante do sofrimento. Movido pela compaixão e confiança no poder de Deus, Elias intercedeu pelo menino, orando intensamente. Deus respondeu, e a vida do menino foi restaurada. A viúva, ao testemunhar o milagre, reconheceu em Elias um verdadeiro homem de Deus, cujas palavras refletiam a verdade divina. Esse milagre reafirmou a missão de Elias e demonstrou a misericórdia de Deus nas circunstâncias mais dolorosas. A fé da viúva foi restaurada, e o milagre serviu como um testemunho do poder e da presença de Deus. No Monte Carmelo, Elias enfrentou outro grande desafio. A terra sofria com a seca, e Deus instruiu Elias a se apresentar ao rei Acabe, prometendo chuva. Esse momento preparava o cenário para um dos confrontos mais dramáticos entre a verdadeira fé e a idolatria. Enquanto Acabe enfrentava uma grande fome em Samaria, Obadias, um seguidor devoto do Senhor, desempenhava um papel crucial ao proteger os profetas de Deus de um massacre. Ciente dos riscos, Elias corajosamente seguiu a ordem divina. Cada evento em sua história, desde a provisão milagrosa na casa da viúva até o confronto iminente no Monte Carmelo, revela um padrão de dependência e confiança absoluta em Deus. Elias foi, sem dúvida, um dos maiores profetas de Israel, e sua vida permanece como um poderoso testemunho da fidelidade e do poder de Deus. Enquanto a terra ainda sofria sob a severa seca, o rei Acabe e Obadias, em uma tentativa desesperada de salvar o que restava de seus rebanhos, dividiram as terras em busca de pasto. Acabe partiu em uma direção, enquanto Obadias seguiu por outra,
ambos com a esperança de encontrar alguma vegetação. Durante sua busca, Obadias encontrou-se inesperadamente com o profeta Elias. Reconhecendo Elias, Obadias reverenciou-o, mas também expressou temor, pois sabia dos esforços de Acabe para encontrar Elias e temia as consequências de anunciar a presença do profeta. Obadias, um homem de fé desde sua juventude, revelou a Elias como havia protegido os profetas do Senhor, arriscando sua vida para escondê-los da ira de Jezabel. Sua lealdade a Deus era inabalável, mas o medo das represálias de Acabe permanecia. Elias, no entanto, assegurou a Obadias que ele se apresentaria diante de Acabe. Esta promessa não representava apenas um encontro, mas também um confronto de fé e um prelúdio para o desafio maior que estava por vir no Monte Carmelo. Obadias, obediente, foi ao encontro de Acabe e anunciou a presença de Elias. Quando Acabe encontrou o profeta, o confrontou, acusando-o de ser o causador dos problemas em Israel. Elias firmemente refutou essa acusação, apontando que a verdadeira causa dos males do reino era a idolatria e a desobediência a Deus. Então, Elias propôs um desafio decisivo no Monte Carmelo: reunir todo o povo de Israel, incluindo os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, para que o povo decidisse a quem verdadeiramente serviriam, ao Senhor ou a Baal. No Monte Carmelo, diante de uma multidão dividida em sua fé, Elias apresentou uma escolha clara ao povo: seguir o Senhor ou seguir Baal. A prova seria simples, mas poderosa. 2 novilhos seriam preparados, um para os profetas de Baal e outro para Elias. Porém, apenas o verdadeiro Deus responderia com fogo do céu. O povo, compreendendo a seriedade do desafio, concordou com a proposta. Elias instruiu os profetas de Baal a escolherem e prepararem o seu novilho, e então invocarem seus deuses para que o fogo descesse sobre o altar. Os profetas de Baal clamaram desde o amanhecer até o meio-dia, mas suas preces permaneceram sem resposta. Em meio ao silêncio, desesperados, recorreram a rituais extremos, cortando seus corpos na esperança de uma manifestação divina. Elias, observando a futilidade de seus esforços, provocou-os, e mesmo suas tentativas de autoflagelação não resultaram em resposta alguma. Então, Elias chamou o povo para se aproximar. Diante de todos, ele reconstruiu o altar do Senhor, que estava esquecido e destruído. Usando 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, ele reafirmou a unidade e herança espiritual do povo. Preparou o seu sacrifício com cuidado, colocando a lenha e o novilho sobre o altar, e então ordenou que se derramasse água sobre o sacrifício. 3 vezes a água foi derramada, saturando completamente o altar, tornando o desafio ainda mais impressionante. No momento do sacrifício, Elias orou ao Senhor. Sua oração não era apenas por uma resposta sobrenatural, mas para que os corações do povo se voltassem novamente para Deus. E então, o fogo do Senhor desceu, consumindo o holocausto, a lenha, as pedras e até mesmo a água ao redor do altar. Diante deste milagre, o povo em reverência exclamou: "O Senhor, Ele é Deus." Elias, em um ato de justiça divina, ordenou que os profetas de Baal fossem levados ao ribeiro de Quizon, onde foram executados, simbolizando a erradicação da idolatria em Israel. Após a vitória no Monte Carmelo, Elias anunciou a chegada da chuva. Subindo ao topo do Carmelo, prostrou-se em oração, esperando o sinal da chuva prometida. Após 7 tentativas de seu servo avistar qualquer sinal no céu, finalmente uma pequena nuvem apareceu. Esse pequeno sinal indicava a tão aguardada mudança, a chuva que poria fim à longa seca. Logo, o céu se encheu de nuvens, e uma forte chuva caiu sobre a terra, manifestando a misericórdia e o poder de Deus. No entanto, a vitória de Elias no Carmelo trouxe consequências. Jezabel, furiosa pela derrota de seus profetas, ameaçou Elias, forçando-o a fugir para salvar sua vida. Desalentado e temendo por sua segurança, Elias partiu sozinho em direção a Berseba, em Judá, deixando seu servo para trás. Exausto e em desespero, ele se refugiou no deserto, onde expressou a Deus seu desejo de morrer, sentindo-se incapaz de continuar. Nesse momento de vulnerabilidade, Elias revelou sua humanidade, compartilhando sentimentos de desesperança e limitação, emoções com as quais muitos de nós nos identificamos em momentos de dificuldade. No deserto, sob a sombra de um junípero, Elias, esgotado e sem esperança,
foi visitado por um anjo do Senhor. O anjo trouxe sustento e conforto a Elias, oferecendo-lhe pão e água. Essas provisões não eram apenas para seu corpo, mas também um sinal da contínua presença e cuidado de Deus. Em sua segunda visita, o anjo encorajou Elias a se alimentar, pois a jornada à frente seria longa. Com a força desse alimento celestial, Elias viajou por 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe, o Monte de Deus, um lugar sagrado de encontros divinos e revelações profundas. Jezabel, enfurecida pela derrota dos profetas de Baal, jurou vingança contra Elias. Enquanto isso, o profeta, carregando o peso da missão e da perseguição, encontrou refúgio em uma caverna no Monte Horebe. Este local se tornaria o cenário para uma profunda experiência espiritual e um autoconhecimento. Na caverna, Deus perguntou a Elias sobre sua presença ali. Elias expressou seu zelo pelo Senhor, mas também revelou seu sentimento de isolamento e desespero. Essa honestidade diante de Deus refletia a profundidade de sua fé e a gravidade da situação em Israel. Deus, então, manifestou sua presença não por meio de fenômenos grandiosos, como o vento forte, o terremoto ou o fogo, mas através de uma voz suave e delicada. Essa ação, embora sutil, era um lembrete de que Deus não se encontra apenas nos atos espetaculares, mas também nos momentos tranquilos. Ao ouvir essa voz suave, Elias cobriu seu rosto com seu manto em reverência e saiu da caverna. A voz de Deus o questionou novamente, e Elias repetiu sua declaração de zelo. Em resposta, Deus lhe deu novas instruções, marcando um novo capítulo em sua jornada profética. Deus orientou Elias a retornar ao deserto de Damasco e a ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor profético. Este ato simbolizava não apenas a continuidade da missão de Elias, mas também o plano divino em andamento para Israel. Além disso, Deus revelou a Elias que havia 7.000 remanescentes fiéis em Israel que não haviam se dobrado diante de Baal. Essa revelação trouxe consolo e esperança para Elias, lembrando-o de que não estava sozinho em sua luta pela fidelidade a Deus. No Monte Horebe, Elias foi transformado pela revelação de Deus. Recebeu não apenas instruções específicas, mas também a garantia de que a missão de Deus continuaria além de sua vida. Com essa nova perspectiva, Elias partiu para cumprir as ordens divinas. Sua primeira tarefa foi encontrar Eliseu, filho de Safate, que estava arando o campo. Ao lançar seu manto sobre Eliseu, Elias sinalizou a transferência do chamado profético. Eliseu, reconhecendo a gravidade daquele momento, deixou seus trabalhos para seguir Elias, marcando o início de uma nova era profética em Israel. Após ser chamado, Eliseu demonstrou respeito por suas raízes e pediu permissão para se despedir de seus pais, um gesto que simbolizava tanto gratidão quanto a transição para sua nova vida como profeta. Elias, compreendendo a profundidade desse momento, permitiu que Eliseu seguisse seu coração. Em um gesto simbólico de despedida, Eliseu sacrificou os bois com os quais arava e compartilhou a carne com o povo, marcando o fim de sua antiga vida e o início de sua jornada como servo de Deus. A transição de Elias para Eliseu foi mais do que um simples encontro. Foi um momento de transformação. Ao aceitar o manto de Elias, Eliseu comprometeu-se com um caminho de dedicação e serviço ao Senhor, uma decisão que moldaria o restante de sua vida. Enquanto isso, Eliseu viajou a Damasco, onde Ben-Hadad, o rei da Síria, estava gravemente enfermo. Ansioso por conhecer o desfecho de sua doença, o rei enviou Azael com presentes a Eliseu, buscando uma palavra do Senhor. Este encontro entre Eliseu e Azael estava repleto de significados profundos e consequências futuras para a Síria e Israel. Ao encontrar-se com Azael, Eliseu transmitiu uma mensagem ambígua. Azael se recuperaria da doença, mas, contudo, morreria. Esse enigma revelava não apenas o futuro do rei, mas também os desígnios de Deus e o papel que Azael desempenharia neles. O profeta, ao vislumbrar o futuro através de Azael, chorou, prevendo o sofrimento que este infligiria ao povo de Israel. Uma visão que o comoveu profundamente. Azael, confuso com a reação de Eliseu, não compreendeu plenamente o impacto de suas futuras ações. Ao ouvir a profecia sobre sua ascensão ao trono, questionou sua capacidade de cometer tais atrocidades, mas a resposta de Eliseu foi clara. Era o que Deus havia revelado. Assim, Azael retornou a Ben-Hadad, cuja morte logo se seguiu, cumprindo a palavra profética.
A história de Nabote e sua vinha ilustra o caráter de Acabe. O rei desejava a vinha de Nabote para transformá-la em um jardim. Ele ofereceu um intercâmbio ou pagamento, mas Nabote, fiel à herança de seus pais e à lei de Deus, rejeitou a oferta do rei. Essa decisão trágica marcaria o destino de Nabote. Acabe, frustrado e irritado pela negativa, retornou ao seu palácio insatisfeito, revelando não apenas seu caráter, mas também a corrupção que permeava um dos episódios mais obscuros da história de Israel. Jezabel questionou a autoridade de Acabe como rei, argumentando que ele deveria ter o poder de tomar o que desejasse. Com astúcia e uma disposição para o mal, Jezabel elaborou uma estratégia para obter a vinha de Nabote, sem considerar a justiça ou a moralidade. Ela agiu de maneira sinistra, escrevendo cartas em nome de Acabe, selando-as com o selo real e enviando-as aos líderes da cidade de Nabote. Nessas cartas, ela instruiu um jejum e montou um julgamento falso contra Nabote, acusando-o de blasfêmia, um crime que era punido com a morte. O plano de Jezabel foi executado meticulosamente. Nabote, que havia sido honrado, foi humilhado publicamente. Os líderes da cidade, seguindo as ordens da rainha, posicionaram falsos testemunhos para acusá-lo de blasfemar contra Deus e o rei. Este complô cruel resultou em sua morte por apedrejamento. A trama de Jezabel teve sucesso, e Nabote foi injustamente condenado e assassinado. Seu destino foi o resultado de uma manipulação corrupta e da ganância desenfreada pelo poder real. A morte de Nabote representou uma grave injustiça e um ponto baixo na história de Israel durante o reinado de Acabe. Após a execução de Nabote, Jezabel informou rapidamente a Acabe que a vinha agora estava disponível para ele. Com Nabote morto, Acabe não hesitou em reivindicar a vinha, um ato que simbolizava sua total submissão ao mal e à influência corrupta de Jezabel. No momento em que Acabe entrou na vinha de Nabote, tomando posse dela, a palavra do Senhor veio a Elias. Deus instruiu Elias a confrontar Acabe, acusando-o de assassinato e usurpação. Este encontro entre Elias e Acabe seria um momento de grande tensão e confrontação espiritual. Elias obedeceu à ordem de Deus e confrontou Acabe na vinha, transmitindo-lhe a dura mensagem divina. Devido aos seus atos, haveria consequências graves, não apenas para ele, mas para toda a sua casa. Elias anunciou que o mesmo destino que Nabote encontrou também seria o de Acabe. Ao encontrar Elias, Acabe o chamou de inimigo, mas Elias respondeu com a verdade de suas ações. Ele profetizou que a casa de Acabe enfrentaria destruição total e que Jezabel teria um fim trágico. Essas profecias refletiam a justiça divina em resposta à corrupção e ao mal. A história de Nabote, Acabe e Jezabel é um poderoso lembrete das consequências do pecado, da ganância e da injustiça. Destaca a importância da integridade e da fidelidade a Deus, mesmo diante das maiores provocações e desafios. A condenação pronunciada por Elias a Acabe era grave e simbólica. Os cães comeriam aqueles pertencentes a Acabe que morressem na cidade, enquanto as aves do céu devorariam os que morressem no campo. Essa era uma sanção divina para Acabe, que, influenciado por Jezabel, havia se desviado de maneira abominável, seguindo ídolos e praticando as iniquidades dos amorreus que Deus havia expulsado de Israel. Ao ouvir as palavras de Elias, Acabe demonstrou uma mudança de atitude incomum, rasgou suas vestes e vestiu-se de saco, um símbolo de luto e arrependimento. Essa mudança de comportamento mostrava que, mesmo nos momentos mais sombrios, havia espaço para o arrependimento, confirmando o poder de Deus através de Elias. Apesar dessa manifestação de arrependimento por parte de Acabe, a história não termina aí. A dinâmica de poder e a intervenção divina continuaram a se desdobrar, especialmente no que se refere à sucessão real e à continuidade do legado profético. A era de Acabe terminou, e seu filho Ocosias assumiu o trono. Ferido, Ocosias buscou a orientação de Baal-Zebub, o deus de Ecrom, ignorando o Deus de Israel. Elias foi instruído por um anjo para confrontar os mensageiros do rei, questionando sua decisão de buscar conselho em deuses pagãos. Elias transmitiu a mensagem de Deus aos mensageiros. Ocosias não se recuperaria de sua doença, mas morreria. Essa previsão foi um julgamento direto sobre a falta de fé do rei e sua busca por orientação fora do Senhor. Quando os mensageiros retornaram a Ocosias com a mensagem de Elias, o rei perguntou sobre a identidade do homem que lhes havia falado. Ao ouvir a descrição, Ocosias reconheceu que era Elias, o tisbita.
Em uma tentativa de confrontar Elias, Ocosias enviou um capitão com 50 homens. Mas Elias, firme em sua posição como profeta de Deus, pronunciou um julgamento divino. Se ele era realmente um homem de Deus, fogo desceria do céu e consumiria o capitão e seus homens. Assim aconteceu, confirmando novamente o poder de Deus e a autoridade de seus profetas, mesmo diante da oposição dos reis. Perante a insistência do rei Ocosias, um terceiro capitão com 50 homens foi enviado para prender Elias. No entanto, ao contrário dos anteriores, este capitão, consciente do poder divino que Elias possuía, aproximou-se com humildade e respeito. Ele ajoelhou-se diante do profeta, implorando pela vida dele e de seus homens, reconhecendo o poder de Deus manifestado através de Elias. O anjo do Senhor instruiu Elias a descer com ele sem medo. Este momento demonstrou que a humildade e o reconhecimento do poder de Deus podem mudar o curso dos eventos, mesmo em situações de confrontação e tensão. A narrativa que descreve a cobiça de Acabe pela vinha de Nabote e a manipulação de Jezabel para obtê-la é um forte exemplo de injustiça. O encontro entre Acabe e Elias na vinha representa um lembrete impactante de que a justiça divina se impõe sobre as intrigas humanas. Quando Acabe se arrependeu, Deus adiou o mal que estava destinado à sua casa, destacando sua misericórdia e disposição para atender a um arrependimento sincero. A história envolvendo Elias e Ocosias nos ensina que um discípulo não supera seu mestre, assim como um servo não é maior que seu senhor. As ações de Ocosias, que buscou orientação em deuses falsos, ressoam com os erros de seu pai, Acabe, refletindo um padrão de rebeldia que se perpetuou ao longo de seu reinado. O embate entre Elias e os mensageiros de Ocosias destaca a autoridade e a força dos verdadeiros profetas de Deus. E Elias, ao confrontar as forças do rei, manteve-se firme na missão de divulgar a palavra divina, desafiando ameaças e poderes terrenais. No desfecho da jornada de Elias, ele e Eliseu partiram juntos de Gilgal. Elias, sabendo que seria levado ao céu, pediu a Eliseu que ficasse em Gilgal. No entanto, a lealdade e o compromisso de Eliseu o impediram de se separar de seu mestre. Ele estava ciente do que estava prestes a acontecer, e por sua devoção, decidiu acompanhar Elias em cada passo da última viagem. Em Betel, os filhos dos profetas, cientes do destino iminente de Elias, se aproximaram de Eliseu, questionando sua decisão de seguir Elias. Eliseu, consciente da gravidade do momento, pediu silêncio, mostrando respeito e serenidade diante do que estava por vir. A jornada seguiu em direção a Jericó, onde novamente os filhos dos profetas se dirigiram a Eliseu com as mesmas perguntas. Com firmeza, Eliseu reiterou sua intenção de permanecer ao lado de Elias até o fim. Ao chegarem ao Jordão, Elias fez um milagre ao golpear as águas com seu manto, que se separaram, permitindo que ambos atravessassem em terra seca. Esse ato simbolizou poderosamente a ação de Deus através de Elias. No outro lado do Jordão, Elias perguntou a Eliseu o que ele desejava antes de sua ascensão. Eliseu, buscando continuar o legado de seu mestre, pediu uma dupla porção do espírito de Elias, expressando seu desejo de ser um fiel servidor de Deus como Elias havia sido. A partida de Elias assinalou o término de uma era e o início do ministério de Eliseu. Quando Elias foi levado ao céu em um redemoinho, puxado por um carro de fogo, Eliseu observou a cena com admiração e tristeza. Após a ascensão de Elias, Eliseu rasgou suas vestes, simbolizando o fim de seu aprendizado e o começo de seu ministério como profeta de Israel. A travessia do Jordão, a ascensão de Elias e o pedido de Eliseu por uma dupla porção do espírito de Elias são momentos repletos de simbolismo, evidenciando a continuidade da obra de Deus por meio de seus profetas e a transferência do manto profético de uma geração para a próxima. Depois da ascensão de Elias, Eliseu retornou sozinho, trazendo o manto de seu mestre. Ao cruzar o Jordão, ele demonstrou que o espírito de Elias estava sobre ele, indicando que a missão profética continuaria através dele. Em Jericó, os filhos dos profetas reconheceram a autoridade espiritual de Eliseu e se aproximaram dele com respeito, confirmando que o espírito de Elias estava com ele. Essa mudança marcou o início do ministério de Eliseu como o principal profeta de Israel. Embora Eliseu fosse reconhecido como sucessor de Elias, os filhos dos profetas pediram para que ele buscasse Elias. Inicialmente, Eliseu hesitou, ciente do destino de seu mestre, mas cedeu à insistência deles. Entretanto, a busca se mostrou infrutífera,
confirmando a ascensão de Elias ao céu. A profecia de Elias sobre a casa de Acabe se cumpriu no reinado de Jeú, que usou a palavra profética como justificativa para eliminar completamente a família de Acabe, cumprindo assim o julgamento divino sobre essa linhagem. Jeú, em sua missão de purificar Israel da influência de Acabe, eliminou todos os associados e familiares. Seu zelo em cumprir a palavra de Deus foi implacável, marcando um período de significativa transformação e purificação em Israel. Durante o trajeto para Samaria, Jeú se encontrou com os irmãos de Ocosias, rei de Judá, e, sem hesitação, os mandou executar, prosseguindo com sua missão de destruir todos os que estavam ligados à casa de Acabe. Jeú também se encontrou com Jonadab, filho de Recabe, formando uma aliança com ele. Jonadab, conhecido por sua devoção ao Senhor, foi convidado por Jeú a testemunhar seu zelo pela pureza de Israel, simbolizando o compromisso renovado com a verdadeira adoração a Deus. Jeú continuou sua purificação em Samaria, eliminando os últimos vestígios da casa de Acabe. Seu comprometimento em cumprir a palavra de Deus, conforme pronunciada por Elias, foi um momento crucial na história de Israel, simbolizando um retorno à obediência e reverência ao Senhor. As histórias de Elias e Eliseu, assim como as ações de Jeú, evidenciam como Deus age por meio de seus profetas e escolhidos para realizar seus propósitos e julgamentos, ressaltando a importância da fidelidade a Deus e as consequências da apostasia e da idolatria. As vidas e os ministérios de Elias e Eliseu permanecem como testemunhos da intervenção divina e da constante fidelidade de Deus para com seu povo, lembrando-nos da necessidade de viver uma vida de obediência, confiança e serviço dedicado ao Senhor. As narrativas de Elias e Eliseu nos proporcionam uma compreensão profunda da interação dinâmica entre Deus e seus profetas, uma relação que é marcada por confiança mútua, compromisso e a intervenção divina em momentos críticos. Essas histórias não se restringem a milagres e desafios superados. Elas também revelam a humanidade profunda desses servos de Deus, que vivenciaram tanto a manifestação do poder divino quanto a vulnerabilidade humana. Ao assumir o manto de Elias, Eliseu não apenas herdou uma posição de autoridade profética, mas também a responsabilidade de continuar a missão divina em Israel. Seu ministério foi repleto de milagres que refletiam os de Elias, mas se distinguiu por uma abordagem compassiva às necessidades do povo comum. Desde a purificação das águas de Jericó até a multiplicação do azeite da viúva, Eliseu demonstrou que o poder de Deus se manifestava não apenas em atos de julgamento, mas também em atos de misericórdia e provisão. A transição do ministério de Elias para Eliseu ilustra um princípio fundamental na obra de Deus: a sucessão e a mentoria. Assim como Elias preparou Eliseu, este último investiu na próxima geração, simbolizada pela escola dos profetas. Essa cadeia de transmissão de conhecimento e sabedoria espiritual enfatiza a importância de preparar líderes que possam dar continuidade à missão divina, garantindo que a palavra e as obras de Deus continuem a impactar o mundo. Além disso, a história de Elias e Eliseu nos ensina sobre a soberania de Deus sobre todos os aspectos da vida. Em um tempo em que o poder político e a corrupção ameaçavam desviar Israel de seu caminho, Deus interveio de forma poderosa para reafirmar sua autoridade e promessas por meio de seus profetas. Ele não apenas desafiou reis e estruturas de poder, mas também supriu milagrosamente as necessidades de seu povo, lembrando-nos de que nada em nossa existência escapa ao seu cuidado e provisão. As vidas desses profetas nos encorajam a permanecer fiéis em nossa caminhada com Deus, mesmo diante da adversidade e do desânimo. Elias e Eliseu enfrentaram momentos de profunda solidão e desânimo, mas também conheceram a presença consoladora e fortalecedora de Deus. Suas histórias nos lembram de que, mesmo nos vales mais escuros de nossas vidas, não estamos sozinhos. Deus está conosco, pronto para renovar nossas forças e nos guiar. As trajetórias de Elias e Eliseu testemunham a fidelidade de Deus para com seus servos e seu povo. Elas nos lembram de que, apesar dos desafios e incertezas da vida, podemos confiar que Deus está agindo em nós e por meio de nós para cumprir seus propósitos divinos. Essas narrativas nos convidam a viver com obediência, serviço e uma fé profunda, sabendo que nosso trabalho no Senhor não é em vão e que, no final, seremos testemunhas de sua glória e poder manifestados em nosso mundo. Assim, as histórias de Elias e Eliseu não nos oferecem apenas relatos de fé e milagres de tempos antigos, mas também fornecem princípios eternos que se aplicam à nossa vida espiritual atual. Cada narrativa,
milagre e desafio enfrentado por esses profetas serve como um reflexo para nossas próprias jornadas de fé, permitindo-nos aprender e crescer através de suas experiências. Uma das mensagens mais impactantes de suas vidas é a importância da oração e da dependência de Deus. Tanto Elias quanto Eliseu mantiveram uma comunhão constante com o Criador, buscando sua vontade e direção em cada passo. Essa relação íntima com Deus os capacitou a agir com ousadia e confiança, mesmo nas situações mais desafiadoras. Eles nos lembram que, além de nossas próprias capacidades, é na força de Deus que encontramos verdadeira eficácia e propósito em nossas vidas. Ademais, a história desses profetas destaca a importância da coragem moral e espiritual em tempos em que a fé verdadeira era frequentemente desafiada pela idolatria e injustiça. Elias e Eliseu permaneceram firmes em seu compromisso com Deus, enfrentando os poderes terrenos e espirituais de sua época. Seu exemplo nos inspira a defender a verdade, tomar posição pelo que é certo e viver de forma reta que honre a Deus, mesmo diante da oposição ou incompreensão. O legado de Elias e Eliseu destaca a importância da mentoria e do discipulado na fé. A transmissão de sabedoria, conhecimento e experiência é crucial para o crescimento e fortalecimento da comunidade de crentes. Assim como Elias preparou Eliseu para continuar a obra de Deus, somos chamados a investir naqueles ao nosso redor, compartilhando nossas vidas e nossa fé para que o corpo de Cristo seja edificado e fortalecido de geração em geração. A vida desses profetas nos ensina sobre a soberania e a providência de Deus. Através de cada prova e vitória em suas vidas, testemunhamos a mão de Deus movendo-se poderosamente para cumprir seus propósitos. Eles nos lembram que Deus está no controle, trabalhando todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo seu propósito. Elias e Eliseu não foram apenas instrumentos de Deus em seu tempo. Suas histórias continuam a nos falar hoje, encorajando-nos a viver uma vida de fé profunda, coragem, compromisso e total dependência de Deus. Eles nos convidam a olhar além de nossas circunstâncias atuais, encontrando nossa esperança, força e propósito na soberania divina. Que suas vidas sejam um farol de luz para nós, guiando-nos a uma relação mais profunda e significativa com o Deus eterno, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ao refletir sobre as vidas de Elias e Eliseu, somos confrontados com um chamado à introspecção e ao crescimento espiritual. Suas histórias não apenas relatam eventos extraordinários e milagres, mas também revelam o coração de homens que, apesar de suas fraquezas e lutas, buscaram fervorosamente seguir a vontade de Deus. Essa busca pela santidade e obediência, mesmo diante da adversidade, nos desafia a examinar a qualidade de nossa própria fé e nosso compromisso com Deus. A perseverança na oração é outro tesouro espiritual que podemos extrair de suas vidas. Elias, em particular, nos mostra o impacto da oração persistente e fervorosa. Sua súplica por chuva não foi um ato passageiro, mas um compromisso profundo com a intercessão, esperando contra toda esperança na promessa de Deus. Isso nos lembra que a eficácia da oração não se mede pela quantidade de palavras, mas pela profundidade de nossa fé e pela sinceridade de nosso coração. A humildade também é uma lição valiosa que se destaca em suas histórias. Apesar dos poderosos milagres que Deus realizou através deles, Elias e Eliseu não buscaram a glória para si, mas sempre apontaram para a soberania e majestade de Deus. Em uma era de autopromoção frequente, seu exemplo nos instiga a viver vidas marcadas pela humildade e pelo reconhecimento de que todo dom e toda dádiva perfeita descem do Pai das Luzes. A fidelidade de Deus é, talvez, a lição mais reconfortante nas vidas desses dois profetas. Em cada desafio, necessidade e momento de desespero, Deus provou ser fiel. Essa fidelidade não se manifestou apenas na provisão e proteção, mas também na orientação e correção amorosa. Ao enfrentarmos nossas próprias provações e dificuldades, as histórias de Elias e Eliseu nos asseguram que podemos confiar na fidelidade de Deus, que nunca nos abandona nem nos deixa sozinhos. As vidas de Elias e Eliseu transcendem os séculos e continuam a falar poderosamente aos nossos corações hoje. Eles nos convidam a viver com fé audaciosa, oração persistente, humildade genuína e uma confiança inquebrantável na fidelidade de Deus. Que suas histórias inspirem e transformem nossas vidas, levando-nos a uma relação mais profunda e comprometida com Deus. Que possamos, como eles, deixar um legado de fé e obediência que impacte não apenas nossa geração, mas também as que virão, para a glória de Deus e o avanço de seu reino na terra.
Neste caminho de reflexão sobre as vidas de Elias e Eliseu, chegamos a um ponto de inflexão onde o legado desses profetas se torna um espelho para nossa própria jornada espiritual. A história não nos relata apenas o que foi, mas ilumina o que podemos ser ao colocarmos nossa confiança e fé em Deus. Por meio de suas vidas, somos convidados a cultivar uma relação mais íntima e poderosa com nosso Criador, lembrando-nos de que a verdadeira grandeza se encontra na obediência e fidelidade ao seu chamado. O compromisso de Elias e Eliseu com a verdade de Deus, mesmo em meio a uma cultura que se afastava de seus caminhos, nos desafia a sermos portadores da luz em nossa própria geração. Em um mundo marcado pela incerteza e pelo relativismo moral, o exemplo desses homens de Deus nos convoca a manter firmes nossas convicções, sustentando a tocha da verdade divina e sendo exemplos de justiça e santidade. Sua coragem e determinação também nos inspiram a enfrentar os desafios de nossa época com fé e esperança. Assim como Elias confrontou os profetas de Baal e Eliseu estendeu graça e cura àqueles em necessidade, somos chamados a ser agentes de mudança, utilizando os dons e recursos que Deus colocou em nossas mãos para abençoar e transformar nosso entorno. Se este conteúdo foi valioso para você, deixe seu like e me apoie com sua inscrição para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Nos esforçamos muito na criação deste vídeo, dedicado à análise das Sagradas Escrituras. No entanto, compreendemos que somos falíveis. Caso você identifique algum erro ou imprecisão, pedimos gentilmente que nos ajude com correções fraternas. Obrigado por estar aqui, e que Deus te abençoe.